Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal e essa nova série sobre liderança híbrida. Antes de mais nada, se você está me vendo aqui, está chegando no canal pela primeira vez, não esqueça de assinar o canal e marcar lá no sininho para você ser avisado que toda terça-feira a gente tem um vídeo novo sobre esse assunto tão importante que é a volta ao trabalho num modelo totalmente novo e que requer das lideranças a construção de confiança entre o líder e o time e entre os liderados e o líder. O tema de hoje, confiança, é o fermento que vai aglutinar todo o time para trabalhar junto num processo produtivo que traz resultados consistentes e resultados sustentáveis. A primeira coisa que eu quero fazer é indicar para vocês uma literatura que é fundamental para o entendimento deste tema de hoje, que é Os 5 Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni. Patrick Lencioni escreve um livro muito importante nesse tema de liderança antes da pandemia, antes do isolamento social e da gente sequer imaginar que um dia voltaríamos para um modelo híbrido de trabalho. Então ele desenha um modelo em que tudo começa com a construção de confiança. E essa é uma responsabilidade do líder, não é uma responsabilidade do time gerar confiança. São as ações do líder que faz com que essa confiança seja estabelecida e ela é a base de tudo. Vamos imaginar que na maioria das vezes, quando eu converso com as pessoas que são líderes, as pessoas têm, quase que por impulso, o hábito de responder quando eu pergunto qual o seu estilo de liderança. Grande parte das pessoas respondem algumas coisas, mas tem grande concentração em eu lidero pelo exemplo. Então, eu repito, não canso de repetir que se você escolheu liderar pelo exemplo, qual era a outra opção? Gente, não tem outra opção. Ou você lidera pelo exemplo, ou você não está liderando ninguém. Qualquer ato seu, qualquer gesto, qualquer comunicação emite sinais importantíssimos para a sua equipe. Pequenas anedotas, pequenas brincadeiras vão contar para a sua equipe o que você pensa, quem você é. Então, aceitar uma posição de liderança é de uma responsabilidade enorme, porque todos os nossos atos, todos os nossos movimentos vão denotar algo para a equipe, vão comunicar algo, vão dar direções para a equipe. A equipe vai copiar, vai mimetizar aquilo que a gente faz. Portanto, ter congruência entre o que eu falo e o que eu faço, de deixar claro e transparente o que eu acredito para a equipe é fundamental, porque é isso que constrói a base da liderança, que é confiança. Depois da confiança vem uma segunda camada, segundo o Patrick Lencioni, que é a camada de não ter medo de lidar com conflitos, não ter medo de conversas difíceis, não ter medo de reconhecer as pessoas. Essa segunda camada, junto com confiança, vai trazer uma terceira camada, que é a camada do comprometimento. Então, eu começo a ter que discutir menos, a convencer menos a minha equipe das coisas que nós precisamos fazer. Pessoal, nada mais cansativo para um líder de ter que ficar convencendo a própria equipe de fazer aquilo que a própria equipe já sabe que tem que fazer. Então, essa construção de confiança, das conversas transparentes, algumas difíceis, mas transparentes, cria esse comprometimento de estar todo mundo junto, trabalhando em direção de um propósito, de objetivos comuns. Se isso está bem construído, você vai para a quarta camada, que é a camada das responsabilidades. Quando todo mundo é responsável pelos próprios atos, eu diminuo justificativas, desculpas, terceirização de responsabilidades e apontamento de culpas. E se eu construo todas essas camadas bem, a quinta camada é a camada da meta, dos resultados, que agora sim eu posso me preocupar
e objetivar resultados sustentáveis, resultados que vão trazer para a gente não só o atingimento dos objetivos, das metas, mas muito prazer de trabalhar naquela equipe. É quando a gente fala que eu estou trabalhando baseado em propósito, num propósito maior, que é conseguir um resultado para a minha equipe, mas também contribuir com os meus pares, também contribuir com a minha empresa, com a minha comunidade, cidade, país e mundo e assim por diante. Então, construído isso, eu vou conseguir trabalhar em qualquer sistema. Mas o sistema de liderança híbrida, de gestão híbrida, de trabalho híbrido, ela só existe se tiver confiança construída e essa pirâmide estiver equilibrada. A gente na pandemia ouviu histórias que depois viraram anedotas, viraram memes, daqueles líderes que pediram para a equipe ficar em frente ao computador das 8 às 5 para ver se a pessoa estava trabalhando. E eu costumo chamar a atenção desses líderes para dizer, cara, se a pessoa estiver do seu lado com um smartphone na mão, você não sabe se ela está trabalhando. Portanto, o mundo fluido, ele levou a gente para um modelo que ou eu confio nas pessoas, ou todo mundo adoece. Além de eu ter resultado baixo, grande esforço para atingir baixos resultados, eu vou ter a equipe e o líder adoecendo. Então, do que se trata ter confiança na equipe? Se trata basicamente de eu sair do modelo da era industrial do século passado, quando eu controlava a pessoa. Lembra, cartão de ponto? Eu tinha que registrar o meu cartão de ponto, colocar a minha digital lá, para a empresa saber a hora que eu entrei, a hora que eu saí para almoçar, a hora que eu voltei do almoço e a hora que eu saí e fui embora para casa. O mundo já não é mais assim. Eu não controlo as pessoas. Se a pessoa está no escritório, está na mesa dela, está em casa, está no shopping, está num café ou está trabalhando da casa de praia, isso pouco importa. Eu não controlo mais pessoas. Isso significa alta confiança com grande liberdade. E esses são ingredientes, confiança e liberdade, são ingredientes para transparência e para altos resultados e altos índices de ambiente psicologicamente seguro e, portanto, felicidade no trabalho. Agora, para fazer isso, eu preciso construir confiança. Então, se eu não controlo pessoas, o que os líderes têm me perguntado é, eu controlo o que então? Você controla fluxo de trabalho, é responsabilidade do líder controlar o fluxo de trabalho. Isso quer dizer prioridades, qual trabalho vai ser feito primeiro, onde nós vamos dar o foco, se eu vou substituir um projeto pelo outro, porque o projeto que estava em andamento não faz mais sentido, eu tenho que dar uma explicação para a minha equipe, reorganizar todo o trabalho. Se eu vou entrar na operação ou se eu não vou, isso tem que ser conversado com a equipe. Então eu controlo o fluxo de trabalho e eu controlo também os resultados, a qualidade do resultado e a quantidade, o método quantitativo de controle de resultado. Baseado nisso, eu consigo fazer uma liderança que traz as pessoas para o mundo híbrido com grande responsabilidade. Então aquela história do líder, eu não confio que a minha equipe vai entregar, eu preciso deles perto de mim. Eu não tenho um problema de equipe, pessoal. Eu tenho um problema de liderança. O líder precisa mudar o estilo dele. Agora, os liderados também precisam entender que ele não será mais controlado nas horas de trabalho, mas ele tem um resultado para entregar. Então, se ele vai trabalhar de madrugada, de manhã, da casa da praia ou do shopping, isso pouco importa, mas que ele tem que realizar o trabalho dele com qualidade, com presteza de prazo, com presteza para os colegas, ajudando todo mundo, isto também é condição sine qua non. Portanto, trabalho híbrido significa boas e claras diretrizes, com um líder que trabalha controlando o fluxo de trabalho e trabalha de olho nos objetivos e no resultado, e com um time comprometido e responsável com o que tem que fazer. Esses ingredientes juntos vão fazer com que a gente trabalhe de qualquer jeito, se é híbrido, se não é híbrido, se a gente vai dar outro nome, isso
independe porque a confiança construída, essa pirâmide equilibrada, todo o resto é questão de detalhe. Nos próximos vídeos, nós vamos falar desse fluxo de trabalho, como construir esse fluxo de trabalho. Líder precisa cobrar a equipe, como fazer essa cobrança sem cobrar pessoas, mas cobrar resultados, fluxos e métodos de trabalho. Eu vejo você na próxima terça-feira com mais um vídeo falando desse processo de liderança híbrida e essa volta. Não esquece de deixar o seu like aí, caso você tenha apreciado o vídeo. Deixe os seus comentários abaixo, as perguntas. Eu vou ter o maior prazer de responder a todos vocês. Sejam muito bem-vindos novamente ao canal. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá, pessoal!